Agora eu vou lá para o Rio de Janeiro, porque a absolvição do governador Cláudio Castro pelo Tribunal Eleitoral do Estado gerou reações. Repórter Rodrigo Monteiro conta pra gente. Rodrigo, vem aqui para a nossa tela, explica um pouco. A gente já tem as informações de que esse caso deve ser levado para o TSE ou como está desenhado aí esse assunto? A tendência é que haja algum tipo de recurso? Boa tarde para você. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão com a gente aqui no 360. Temos sim, até porque a defesa do ex-candidato a governador do Rio, o Marcelo Freixo, e o Ministério Público Eleitoral já disseram que vão recorrer dessa decisão que foi tomada na sessão plenária do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio sobre a cassação do atual governador Cláudio Castro. A decisão, eles vão recorrer ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, para desembargador, ou melhor, para a Procuradora Regional Eleitoral, Neide Cardoso, as ilegalidades, as irregularidades cometidas pela chapa do governador do Rio, Cláudio Castro, junto com o vice dele, Thiago Pampolho, com a participação do atual presidente da Alerj, que é deputado estadual, Rodrigo Bacelar, elas estão muito claras, e essas irregularidades estão muito claras. E desde o início, segundo ela, o foco da ação foi o uso eleitoreiro de duas instituições aqui do Rio de Janeiro, a Fundação CEPERJ e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na contratação de milhares de funcionários, temporários principalmente, com investimentos, altos investimentos em projetos dessas instituições para servirem como cabos eleitorais. Essas pessoas foram contratadas para servirem como cabos eleitorais de acordo com as provas que elas apresentaram. Já a defesa de Marcelo Freixo, que fez parte da coligação A Vida Vai Melhorar, disse que vai apresentar embargos de declaração antes de ir para o TSE, ao Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro. Foram 4 votos contra a cassação do governador do Rio e 3 a favor da cassação do governador Cláudio Castro. Entre os votos pela cassação está o voto do atual relator, o desembargador Peterson Simão. A gente está por aqui acompanhando, até porque agora vem essa nova etapa dos recursos e, claro, a gente vai seguir acompanhando essas decisões e os próximos passos desse processo. Clarissa. Obrigada pelas informações, Rodrigo Monteiro. Deixa eu trazer de volta a Luísa Martins aqui para ela ajudar a gente a entender como que funciona esse processo a partir de agora. O que a gente pode esperar? Quais são os próximos passos, Luísa? Larissa, é o seguinte, em primeiro lugar, é bom dizer que cabe ainda recurso, antes de chegar ao Tribunal Superior Eleitoral, cabe recurso, como o Gabriel falou, para o próprio TRE do Rio de Janeiro. Esse recurso é um recurso que chama tecnicamente de embargos de declaração. É um nome complexo aí para um tipo de recurso que busca esclarecer eventuais pontos que os juízes, porventura, não tenham analisado, pontos que a defesa considera que ficaram de fora do julgamento, ou o próprio Ministério Público considera também. Mas o detalhe é que esse tipo de recurso ele não é capaz de mudar o mérito da decisão. Então, é considerado ali, talvez pela defesa e pelos partidos, pelo partido do Marcelo Freixo e pelo Ministério Público Eleitoral, talvez um tempo perdido, porque não tem a capacidade de mudar esse entendimento do TRE. Por isso que eles avaliam, como já anteciparam, acionar diretamente o TSE. E aí, esse é um julgamento que é parecido com o que a gente tem visto, por exemplo, aí, que aconteceu essa semana com o senador Sérgio Moro e etc. A questão, Clarissa, é que no TSE ainda é cedo para antever aí alguma tendência, o ministro Alexandre de Moraes está de saída, ele vai ser substituído pelo ministro André Mendonça, que toma posse como ministro efetivo, e isso pode mudar um pouco ali o jogo de forças do plenário do TSE. Mas, de uma forma geral, existe um entendimento bem consolidado até no TSE, que é o seguinte: independentemente se a irregularidade, mesmo que tenha sido cometida a irregularidade, precisa se provar que ela teve o real impacto no equilíbrio da eleição, isto é, que colocou realmente o candidato em uma posição mais favorável em relação aos demais. Então, se o recurso chegar mesmo ao TSE, é nesse ponto específico sobre o qual os ministros vão se debruçar.